Olá, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui com a dona Júlia Zenatti, eu acho que ela é médica veterinária e ela é nossa coordenadora das nossas expedições de maneira geral, mas mais do Confina Brasil, e você também está dando uma mão no projeto CRIA. Bom, para começar, nós vamos falar bastante, porque nós recebemos ao longo desses últimos 20 dias um monte de perguntas sobre confinamento, resultado, se esse gado confinado vai entrar no mercado, etc. Então, eu estou aqui com a Júlia, que está coordenando todos esses números dos nossos pesquisadores, e, aliás, o pessoal da Embrapa está nos ajudando nisso também. Eu vou falar um pouquinho do mercado do boi, antes de entrar no Confina Brasil. Mercado do boi comprador, tá? A cotação subindo em praticamente todas as praças. Tem praça que sobe o boi e a vaca, tem praça que sobe a vaca e a novilha, tem praça que sobe o boi e a novilha. Quer dizer, o mercado está flutuando, mas flutuando para o alto, né? E a gente tem hoje preços bastante interessantes. E é claro, daí vem a pergunta, confino ou não confino? E aí eu vou deixar todas essas respostas para a Júlia, mas só para começar. São 5 anos de pesquisa, nós visitamos mais de 600 fazendas em 16 estados pecuários, nós mapeamos 218 propriedades, 140 em loco, visita ao vivo, né? Agora você continua. Foram mais de 600 propriedades ao longo dos 5 anos do Confina Brasil, mas nesse ano de 2024, a nossa equipe esteve em 148 propriedades em 13 estados brasileiros e também a nossa equipe de escritório mapeou mais 70 propriedades de maneira remota. O equivalente dessa pesquisa é, em média, as 3,8 milhões de cabeças de gado do Brasil confinadas. E em relação à área de pastagem e agricultura, que o Confina Brasil monitorou esse ano, a gente tem aí quase 500 mil hectares em pastagem e 410 mil hectares em lavoura, Scott. Agora, um número interessante é que a intenção de aumentar o gado confinado foi de 17%. Por quê? Positiva. A gente viu nesse ano de 2024, né, através da pesquisa de intenção de confinamento que o Confina Brasil, uma intenção geral, média geral Brasil, 17% maior em relação a 2023. A gente pode extrair 2 motivos principais. Reposição no final de 2023, vamos colocar 2023 de forma geral, né, uma reposição com um preço mais pressionado do que a gente está vendo já no cenário desse ano de 2024. E em relação a custos de diária de confinamento, que este foi o maior atrativo para o confinador esse ano. A gente teve aí uma redução geral, Scott, no custo do confinamento, 23 frente 24, 24 frente 23, 24% menor. 24% é quase um quarto, né, de redução de preço. E o mais legal, a nossa projeção, baseado na visita em campo, é que a gente deve confinar entre 6 milhões e 60 mil cabeças, que é dentro do que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, né, Júlio? Positivo. Essa é a expectativa que a Ecos projetou de gado confinado para 2024, 6,6, 6,7 milhões de cabeças de gado confinado esse ano. E em relação ao que o Scott estava perguntando dos custos de produção, com essa redução também, é muito interessante a gente trazer um enfoque maior para o Mato Grosso, na minha opinião, Scott. Foi o estado que teve a maior variação negativa, né? Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. O Mato Grosso teve aí uma variação de 34% negativa, então uma redução de 34% no custo da sua diária de confinamento de 23 frente 24. O que a gente está levando em consideração nesse custo de diária? A parte operacional, sanitária e manejo nutricional. Então, os com, principalmente. Um terço, né? O 30%, um terço. Positivo. Bom, vamos lá. Então você teve redução do custo da diária, aí você falou que a reposição também estava mais interessante. Todo mundo sabe disso, vocês que mexem com pecuária, mas quanto, hein? A reposição, a gente mapeou alguns estados para trazer aqui nesse primeiro momento de levantamento. A gente teve uma redução, se a gente compara janeiro de 2023 com outubro de 2024, esse período, a redução é um pouco menor do que se a gente comparar insumos, por exemplo. Mas por quê? Está variando aí entre 2% a 5% negativo se a gente pegar os estados de Goiás, Mato Grosso e São Paulo, que foram os estados que a gente mapeou. Mas por quê? A partir de junho desse ano, segundo semestre desse ano, a gente já começou a ver a reprodução subir novamente. Por isso que a gente traz que o melhor momento de comprar a reprodução, o boi magro, aqui a gente está trazendo o boi magro,
já passou, né? Foi muito do que a gente conversou com os pecuaristas no campo esse ano, principalmente no primeiro semestre, no primeiro dia de confinamento. Quem fez a compra do boi magro ali no final de 2023, o pico da queda do preço do boi magro foi em torno de setembro, outubro de 2023 para a maioria dos estados. Então foi um momento muito interessante para a causa da reposição. Esse ano a gente já vê esse papel se invertendo. A gente teve aí 2 anos consecutivos de recorde de descarte de fêmeas, né? Agora a gente vai começar a ver essa reposição começar a vir um pouquinho mais cedo no mercado. Mas em compensação, os insumos estão ajudando bastante a segurar o custo de produção, Floyd. Bom, nós estamos aqui com os gráficos, é verdade o que ela está falando, tem uma colinha aqui, e nós tomamos o cuidado, por exemplo, naqueles estados que a gente visitou, se que a gente não tem uma base sólida para fazer um cálculo estatístico, nós excluímos, tá? Então esses números são bastante robustos e devem refletir realmente o que o mercado deve fazer. É claro que no melhor momento do preço da cotação do boi magro, a gente não tinha pasto, tá? Então, vamos dizer, do ponto de vista econômico, ok, passou o pior momento, mas agora começou a chover. E é por isso que a gente está vendo a... Como é que chama isso aí mesmo? Árvore? É uma maritaca, que a árvore não canta. Então a maritaca está fazendo uma quizumba aqui. E em função dessa... Agora que choveu, então a gente está vendo uma escalada de preço dos bovinos para reposição. O que mais? Interessante o Sport ter trazido isso também da questão das quecas atrapalhado muito, porque eu trouxe aqui a variação que teve no gado confinado, nesses 17% na intenção de confinamento de gado para terminação, com essa finalidade. Agora, se a gente pegar a ferramenta de confinamento sendo utilizada, a variação é ainda maior. Esse ano a gente teve maior explotação de gado em pé, novamente, então a ferramenta de confinamento, tensão Tem que passar nessa... Exatamente. é maior, a gente tem que passar também, mapear esse tipo, porque a gente mapeia a ferramenta intensiva e não só o gado com finalidade de terminação. E a gente também viu um aumento na porcentagem de sequestro, resgate. Então, trazer aí esses animais que estavam no pasto, depois que o pasto secou, e trazer eles para o confinamento como uma ferramenta para auxiliar o desenvolvimento dos animais e tornar eles da melhor maneira possível. Esse custo médio diário está valendo ou é só uma... Tá, Tá valendo? Então, tá, gente, só incluindo a fala do Scott, nós estamos trazendo algumas pré-análises do Campina Brasil, mas as análises finais com a relação de cada propriedade cada propriedade não, mas conjunto de propriedades que a gente mapeou em cada estado, vai estar disponível na primeira semana de dezembro para vocês poderem acompanhar. mas de qualquer maneira, São Paulo é o lugar mais caro para confinar, então. Ainda, ano passado a gente teve muito parecido, a variação foi... Essa aqui é a variação, Scott. A gente consegue ver a variação aqui. São Paulo, a variação foi de 19,5% negativo. Queda. Ano passado ele também estava com um valor mais alto, aqui a gente consegue acompanhar os valores. Então a média de 2023 para a Praça Paulista foi de R$18 do custo da diária, enquanto esse ano a gente está numa média de R$14,50. Ótimo. Vamos lá, para terminar, o que você tem aqui? O valor dos insumos, isso é interessante. Eu acho que só voltando rapidinho, a gente focou um pouquinho mais no MT, no Mato Grosso, porque a queda do custo de diária lá foi maior. E por experiência de nós, consultores, que passamos por todas essas propriedades, ali no Mato Grosso do Sul, principalmente região de Sapezal, uma grande produtora de algodão, hoje o Mato Grosso é responsável aí por 70% da produção de algodão do Brasil, seguido da Bahia, né? Então, a gente já esperava para esse ano, segundo EMEA, Brapa, um aumento aí de cerca de 13% na produção de algodão no Brasil. E a gente conseguiu acompanhar isso com o uso desses insumos dentro do confinamento. A gente levantou os os insumos mais utilizados como proteína dentro do confinamento nos últimos 3 anos. O ranking foi torta de algodão em primeiro lugar, o DDG vindo em segundo lugar, em seguida caroço de algodão e em quarto lugar farelo de soja. Lembrando que esses dados são avaliados em cima do nosso nosso N amostral, então em cima das propriedades que o Confina Brasil alcançou esse ano. Foi no universo pesquisado, tá? Mas você pode extrapolar isso. É claro que se eu tiver do lado de uma fábrica de suco de laranja, eu vou usar mais polpa cítrica pelletizada, tá? Mas isso foi uma média geral de todos os estados, então de todas as propriedades que a gente pesquisou.
e justifica muito justamente por essa produção mais acentuada do algodão. O que a gente viu, em média, vamos falar aí dos coprodutos da pluma, né, dos coprodutos de algodão, a gente viu o caroço de algodão entre janeiro de 2023 e outubro de 2024 com uma queda de 42,9% na cotação, e a torta de algodão caiu 37% no mesmo período. Então está muito mais atrativo para utilizar esses coprodutos dentro do confinamento. E não menos importante, mas o milho, a fonte de energia mais importante dentro do confinamento, também sofreu redução. Se a gente pegar esse mesmo período de janeiro de 23 frente a outubro de 24, a gente tem uma redução aí de 23% no custo do milho. Ó, caiu 24% no Mato Grosso, 24% em São Paulo e 21% em Goiás. Perfeito. E é isso, gente. Vejam só quantos números. Né? Se não fosse sacolinha aqui, eu ia ficar perdido. E escuta, qual é o outro alimento que substitui o milho que você viu? Sorgo? O segundo lugar, sorgo. Sorgo, é isso aí. Fonte de energia, o sorgo vindo em segundo lugar. E esse ano foi até interessante, Scott. A gente vai trazer isso também, é bom já avisar, tanto no benchmark, quanto a gente está focando bastante nos eventos de 2025. No Encontro de Confinamento e Recreadores, a gente quer trazer um bloco específico para falar de silagem e insumos utilizados aí em 2023 e 2024. E o que a gente acompanhou foi um uso muito maior da estratégia de grão úmido e reidratado esse ano. Está sendo uma ferramenta muito utilizada entre os confinamentos e foi interessante ver esse crescimento dessa ferramenta aí, Brasil afora. Por exemplo, nós fomos provocados aqui por um dos nossos clientes, assim, vocês falam do milho, falam do consumo de milho, mas quanto desse milho vira silagem? Quanto desse milho vira silagem de grão úmido, né? Então nós estamos agora fazendo esse levantamento e provavelmente isso vai passar de 2 milhões de hectares de milho dedicado à produção de silagem, tá? É um preâmbulo, mas começamos o estudo agora com o Lourenço, né? E a gente deve ter esses números já para o nosso evento lá no primeiro semestre do ano que vem. É isso? Então, acredito que é isso. A gente fica feliz aí em poder colaborar com esses números no projeto do Confina Brasil. Como o Scott colocou, são 5 anos desse projeto. Ano que vem vai ser nosso Hexa. A gente vai fazer 6 anos de Confina Brasil. Já estamos planejando aí a Rota 2025. E vocês podem acompanhar tudo isso nos benchmark que vai ser lançado na primeira semana de dezembro. Fiquem ligados tanto no Instagram da Esporte Construído Confina Brasil quanto no nosso site. Vocês já conseguem fazer o pré-cadastro para receber em primeira mão esse estudo. E no ano que vem, todos esses dados também vão ser levados para o palco do Encontro de Confinamento de Criadores, que acontece em abril. E olha, gente, nós estamos rodando, tem uma turma rodando no Brasil, para ver como é que andam as fazendas de cria, porque agora vai voltar, será a vez do criador de novo, tá? Então a gente está acompanhando isso tudo para ver como é que são as técnicas aplicadas, porque a pecuária, o gargalo dela é justamente a cria. E nós estamos já assistindo um monte de gente investindo em técnica para reduzir o intervalo entre partos, produzir mais bezerro, para atender essa demanda de confinamento e de recriadores e vernistas pelo Brasil afora. Antes da gente encerrar, posso só trazer uma informação? O Scott falou do circuito cria, e só para também um dado que a gente vai trazer no benchmark, mas foi bem interessante a gente mapear, reposição de confinamento. Hoje, dentro do nosso N mapeado, 41,7% compra o boi magro, tem uma parcela de cerca de 26% dos confinamentos que a gente mapeou, que recebe o boi magro de terceiros, então, que presta um serviço, boitel, e por último, recria própria, 12% dos confinamentos que a gente visitou fazem a própria recria. Então, a compra da reposição é um grande desafio dentro de confinamentos, e como o Scott bem pontuou, a cria, que estava sendo gargalo aí, estava numa situação difícil, vai ser o momento do criador. Então agora a gente pode ver a conta ficando um pouco mais estreita aí para o confinador pensando na reposição, né? E só para terminar, a gente teve um descarte grande de matrizes esse ano, tá? Ou seja, a pressão de seleção foi muito forte e a gente deve ter... o lado ruim foi que a gente vendeu, inundou o mercado de carne e quase que a gente dança se não fosse exportação, mas a gente deve ter agora uma reprodução com vacas melhores, né? E a gente deve ter um produto que serão os bezerros, que a gente entra na estação de monta agora, e eles vão ser daqui 9, 12 meses, daqui um ano, a gente deve ter uma produção de bezerro de boa qualidade. Bom, são essas as dicas, depois a gente vai conversando mais
quem que agrada mais, né, Snote? O pecuarista que gosta de comprar o bezerro de alta genética e alta produtividade, ou que ganha na conta cutucura. É, e os dois ganham dinheiro. Bom, gente, é isso aí. Até a próxima. Muito obrigado. Saúde e sucesso para Obrigada, gente. Até a próxima.